Quero também, irmãos, nessa manhã compartilhar essa palavra, não é? E deixar aqui registro de palavra do Senhor nessa manhã de ceia, lendo esse texto em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, de 10 a 12, com esse tema, uma oferta incomparável. Uma oferta incomparável. Eu lerei a Nova Versão Transformadora, embora tenha aqui em minhas mãos a Almeida atualizada, mas lerei a Nova Versão Transformadora que consta aí na tela. Diz assim: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu-se a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus é chamada de o quinto evangelho. Nós temos 4 evangelhos, dentre esses 4, 3 que os estudiosos dão o nome de sinóticos, porque eles são semelhantes nas suas narrativas. O evangelho de João tem um diferencial, mas todos eles, é impressionante, narram com muita propriedade e detalhes os episódios da vida de Jesus. E a carta aos Hebreus ela tem sido chamada por biblicistas, por estudiosos que nós chamamos, de o quinto evangelho, porque aponta para Cristo Jesus. E, de fato, irmãos, Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. Enquanto os evangelhos registram aquilo que Cristo fez na terra, Hebreus registra o que Cristo continua fazendo no céu. E entendemos, irmãos, que a carta aos Hebreus, ela lembra que o Antigo Testamento aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Assim como nós entendemos que a lei do Antigo Testamento, de um modo geral, sem fazer subdivisões de lei cerimonial, a lei moral, era lei. E lei colocada foi dada por Moisés, mas entregue a Moisés, naquela experiência do Sinai por Deus, como algo provisório. Inclusive, a Bíblia Sagrada diz que era como sombra, era algo temporário, não permanente. E percebemos então que a carta aos Hebreus, ela lembra que o Antigo Testamento, então, fala sobre, apontando para essa vinda de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a sua redenção, realizada de forma consumada, completa, o propósito que ele veio para salvar, para redimir. Dada essa palavra inicial, irmãos, em relação ao contexto da carta aos Hebreus, sem entrar em outros meandros e detalhes da carta que são importantes, como a possível autoria, data, enfim, de onde foi escrita, entendemos que para esse momento são satisfatórias as informações que trazemos. Nós aqui temos, irmãos, um primeiro ponto a ser destacado em relação a uma oferta que é incomparável. Mas antes de tratarmos da oferta que é incomparável, vamos tratar das ofertas realizadas na Bíblia, na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, e também na Nova Aliança, no Novo Testamento. Os registros que nós temos nesses 2 tomos, vamos dizer assim. As ofertas na Bíblia, irmãos, elas representam adoração, gratidão e reconhecimento da soberania de Deus. As ofertas, elas têm esse sentido. Expressar, por parte do ofertante,
a gratidão, o reconhecimento da soberania de Deus, e se trazia então ofertas, as oferendas. Os animais eram imolados. As ofertas que nós podemos chamar de libação, que eram líquidas, eram colocadas. As ofertas de menor valor, aqueles que tinham pequenas posses também, como os pais de Jesus, que entregaram, não um cordeiro, como se era muitas vezes colocado por aqueles que eram mais abastados, mas trouxeram uma oferta de menor proporção. Mas, enfim, todas essas ofertas, no Antigo Testamento, elas expressavam reconhecimento de que Deus é dono de tudo. E também, no Antigo Testamento, eram sacrifícios rituais para expiação de pecados. Os cordeiros imolados, e precisava ser um cordeiro que não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma, e os próprios profetas, alguns deles, vão chamar a atenção do povo de Israel quando se trazia um cordeiro defeituoso, quando se trazia uma oferta fora do padrão da lei. A lei, ela exigia que deveria ser dentro daquele padrão, como nós temos hoje, fazendo um comparativo, mas num aspecto aqui jurídico, como temos as nossas leis, tá certo? E que elas exigem. Elas não querem saber se você desconhece ou não. É preciso que se cumpra como está normatizado. Então, nós percebemos, irmãos, pelo teor bíblico, que essas oferendas, esses sacrifícios rituais, eles eram para expiação de pecados. E era interessante, irmãos, o sacerdote tinha que oferecer um cordeiro pela manhã, um cordeiro à tardinha, no turno vespertino. Ele tinha que oferecer um cordeiro primeiro pelos pecados dele mesmo, e isso repetidamente, diariamente, constantemente. Nós, irmãos, no Novo Testamento, também focamos as ofertas, embora tenhamos a presença do dízimo, mas aqui quero tratar especificamente sobre a oferta para o sustento já da igreja, para a obra do ministério da igreja. Foi a forma que Deus colocou em Cristo Jesus as orientações para que a igreja possa ter o seu avanço em termos de sustento. Os seus pastores, os seus líderes também possam ter o sustento para que possam desempenhar de forma integral ou parcial aqueles que trabalham, mas aqueles que abrem mão de um trabalho como eu, que no meu caso específico, que estou mergulhado inteiramente para servir a igreja, abrindo mão de uma formação, e que nós sabemos da importância do ministério pastoral integral. Então, a oferta no Novo Testamento, na Nova Aliança, ela já vem com esse sentido. Por isso que ela traz um teor diferencial de alcance, de expansão da obra, ligando aos aspectos também sociais da igreja. Então, as ofertas na Bíblia, na Antiga Aliança e Nova Aliança, eles têm essa importância, esse teor. É importante avaliar, irmãos, por que contribuímos, por que cooperamos, por que entregamos oferta. É bom sondar o nosso coração e perguntar a nós mesmos, por que é que estamos fazendo isso? Porque lembro aos irmãos pelo menos alguns pontos que são fundamentais para que possamos contribuir de forma sadia. Não contribua para você ser abençoado. Não contribua. Nós temos ouvido aí, de forma assim assustadora, por outros segmentos. Você contribui de forma duplicada ou até triplicada, tem se falado até em trízimo, né? Para que 2 ou 3 vezes mais Deus abençoe. Então, algo assim fora do padrão de orientação bíblica. Porque nós não contribuímos para recebermos bênção de Deus, em hipótese alguma. Nós contribuímos e devemos contribuir pela bênção de cooperar, de entendermos mais do que dever, mas com alegria. Porque é assim que a Escritura diz.
Então, não contribua para ser abençoado, contribua porque você já é abençoado e abençoador. Você já é abençoado e abençoador. E nós entendemos, irmãos, colocar isso diante da igreja, porque nós temos visto como que claramente algo sendo feito de forma desordenada em segmentos tidos como evangélicos. Mas, irmãos, também compreendemos que as contribuições não servem para trocar favores com Deus, para barganhar com Deus em hipótese alguma, para que possamos colocar diante de Deus, olha, Senhor, eu tenho aqui pago. Às vezes as expressões surgem assim, pago como se fosse um imposto, né? Eu tenho pago o dízimo, eu estou dando dízimo, então o Senhor tem o compromisso de poder me abençoar. E nós entendemos, irmãos, que não é feito dessa forma. Não se barganha com Deus. Não se coloca diante de Deus uma negociação por causa de uma cooperação. É um dinheiro, inclusive, é uma cooperação até mal-vinda. Se for assim, por favor, não faça. Não entregue. Entregar com esse coração voltado para esse entendimento é uma forma errada de cooperar, de ofertar. Então, por favor, não faça, conserte. Entenda que nós não temos como negociar com Deus bênçãos. O salmista lá no Salmo 116, ele pergunta, o que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? O que é que eu vou retribuir? E ele não fala em nada mais do que questões financeiras, de bens. Ele diz, eu tomarei o cálice da salvação, ou seja, eu vou ter um compromisso com Deus, de ter comunhão com Ele. Eu vou tomar o cálice da salvação e invocarei o nome dele, ou seja, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero fazer com que a minha vida seja, de fato, uma vida de comunhão íntima com Deus. Então, as contribuições, irmãos, não servem para trocar favores com Deus. Esse é um primeiro ponto. Entendermos oferta no Antigo Testamento e oferta no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas há um segundo aspecto a ser destacado, irmãos, a oferta como a vida do crente, ou a vida do crente como uma oferta. A minha vida e a sua vida como uma oferta diante de Deus. Como dedicarmos a nossa vida a Deus como uma oferta, como um sacrifício. A vida do crente como oferta a Deus é um dos conceitos centrais do cristianismo. Tem todo sentido quando falamos que a nossa vida é uma oferta diante de Deus. Baseia-se no princípio de que, após o sacrifício de Jesus, após o sacrifício dele, após a oferta dele, o culto passa a ser a própria conduta do cristão. Ou seja, a nossa vida é um culto constante diante de Deus. E a minha vida e a sua vida são ofertas que nós colocamos diante de Deus constantemente. Ou seja, não se trata de espiritualizar tudo, porque nós sabemos que alguém pode até indagar, e na hora do lazer? E na hora que eu estou assistindo, quem sabe, um filme, pastor, onde a oferta se encaixa aí? Verei filmes que os meus olhos se comprometam e de que não comprometam a minha saúde espiritual. Lerei aquilo que me traz saúde. Serei criterioso naquilo que os meus olhos colocarem às vistas. Eu farei um crivo naquilo que me pertine a eu poder participar, para que a minha vida como oferta não seja uma oferta, me permita o termo, defeituosa, capenga, como alguns traziam os seus sacrifícios de forma qualquer. Então, a nossa vida como oferta, nós entendemos também como a dedicação, comprometimento do tempo, dos dons, dos talentos que Deus nos concedeu,
ofertados a Deus, para que pessoas sejam alcançadas através da minha vida, que deve ser uma oferta constante, que deve ser um culto constante. O culto aqui nós realizamos, mas ele tem um fim, porque é o culto coletivo. Nós temos um início e nós temos um fim. Mas quando compreendemos a vida do crente como oferta, é algo constante, é algo que continua depois que eu saio daqui, durante a semana e durante os dias que virão. Durante esse ano, constantemente, a minha vida como oferta e usando os dons e talentos que Deus nos concedeu. A oferta de vida, ou seja, a pessoa, o crente, o discípulo de Cristo, é mais importante, irmãos, do que qualquer oferta que se possa colocar na obra de Deus. E eu digo isso com muita alegria. E espero que a igreja entenda. Nós necessitamos, sim, dos recursos financeiros. Mas seja com muito ou com pouco, a obra de Deus nunca deixa de ser realizada. Deus levanta, Deus suscita pessoas, Deus suscita os recursos para que sejam realizados o necessário, aquilo que compete. E nós devemos fazer o exercício da fé. Próximo domingo, pela graça de Deus, nós vamos apreciar aqui em assembleia, tá certo? Estou dizendo que é assembleia, mas venha. Tá bom? Não deixe de vir não, porque é assembleia. O chamado orçamento desse ano. A igreja tem orçamento? Meu Deus, que coisa empresarial, claro. Só que eu preciso adiantar a você que nada do que nós vamos apreciar está conosco já. Virá. Vai acontecer pela fidelidade de Deus e fidelidade dos membros e congregados. O que nós vamos apreciar aqui não tem nada ainda. É um ato de planejamento, sim, mas é um ato de fé. Mas, irmãos, a maior oferta e melhor oferta que a obra de Deus pode ter, não nos enganemos, é uma vida consagrada. É uma vida dedicada ao Senhor. É uma vida como oferta diante de Deus. E nós sabemos que Deus pode até fazer com que as pedras clamem e outros venham fazer aquilo que nos compete fazer enquanto igreja. Porque lembramos a nós mesmos, quem é que vai fazer a missão da igreja, irmãos? Quem é que vai cumprir? Qual é a organização estatal que vai fazer isso? Qual é a obra, mesmo que seja para eclesiástica, ou seja, que dê ajuda, que dê suporte, estar junto ali com a igreja, que vai realizar a missão da igreja? A missão da igreja é única. Só ela pode realizar, e quando ela não realiza, nós sofremos. A obra sofre e nós sofremos. E nós percebemos, irmãos, então, a necessidade de entendermos a nossa vida como oferta. Uma vida como oferta, dedicada na obra do Senhor. Cuidando primeiramente, é claro, daquilo que está ao seu redor, aquilo que está ao seu alcance. Não procure os holofotes para servir. Não procure ser reconhecido e os olhares se voltarem para você, para que você possa ter um ministério. Não, nos bastidores. Muitas vezes se serve a Deus. Nos bastidores. Nós percebemos, irmãos, então a necessidade de que a vida como oferta, ela seja a transformação do cotidiano, do dia a dia, em um ato contínuo de adoração e consagração a Deus. Dia a dia, um ato de consagração a Deus. Já fiz menção, e creio que alguns irmãos tomaram conhecimento, através de leitura de livros que temos, né? Quando li alguém falando em dedicar o dízimo das 24 horas do dia, meditando na palavra, orando, tendo as devocionais bíblicas. Meu Deus, mais de 2 horas, pastor, então não tem o que fazer não? Vai ficar 2 horas, e assim, era pela manhã logo. É claro que eu estou falando de um pastor, mas que
não vemos isso. Eu mesmo confesso, irmãos, 2 horas posso fazer de forma rateada, mas já tive em vigílias, mas não diariamente, cotidianamente. Mas como seria bom entendermos um princípio da nossa vida como oferta diária, constante, buscando a Deus em oração e buscando a palavra rotineiramente. Porque a questão aí não é tempo. A questão não é tempo. É claro que devemos dedicar tempo. Porque como é que se admite aí? Alguém assistir um filme que vai a 1h30, hoje mais rápidos, né, mais objetivos, mas até 2 horas, os longa-metragens enormes. E não se tem um tempo para se dedicar como uma busca de devoção. Lembro quando eu fui e morei 1 ano no internato de seminário, era nos dado na grade da escola, do seminário, em orarmos 20 minutos, exceto os finais de semana que nós estávamos no campo, estávamos nas igrejas. Mas de segunda-feira até sexta-feira, 20 minutos diariamente nós oramos. Tínhamos que orar pelos mantenedores, tínhamos que orar pela nossa vida, tínhamos que orar pela nossa igreja, enfim, nós colocávamos em oração. E nos primeiros dias, irmãos, confesso, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu penso que a minha realidade pode ser a realidade de alguém aqui também. Nos primeiros dias, pastor Cláudio, eu orei por todo mundo que eu conhecia. Eu orei pela minha família, orei pela minha querida mãe, orei pelos meus familiares, orei pelo pastor Jabes, orei pela primeira igreja, orei pelos mantenedores, os irmãos que eu tinha conhecimento que tinham, naquele momento que nós não tínhamos, no primeiro período do ano, a chamada Bolsa Seminarista, que ajuda alguns seminaristas aqui, que precisam e que solicitam dentro de uma realidade. Orei para todo mundo e quando fui olhar o relógio, irmão, não tinha chegado 10 minutos. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui mais? E aí a gente vai orando, daqui a pouco os 20 minutos já eram poucos. Sabe o que é isso? É mais do que hábito, irmãos. Isso é nós entendermos a importância de uma vida consagrada, de oração. Dedicarmos tempo. Mas nós vamos a terceiro e último aspecto dessa oferta incomparável, que de fato agora é essa. Porque, assim, a oferta no Antigo Testamento, as ofertas no Novo Testamento, como nós fazemos aqui, os recursos que são contribuídos, colocados, aliás, para a contribuição com a obra, a oferta que é a minha vida e a sua vida, tudo isso é importante. Mas seria em vão se não houvesse uma oferta incomparável. E quem foi que fez? Quem foi que deu essa oferta incomparável? O texto diz que o próprio Cristo, ele veio e Deus quis que fôssemos santificados. O texto que nós lemos, no versículo 10, inicia dessa forma. Deus quis que nós fôssemos santificados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A santificação através do sacrifício único e perfeito. Único e perfeito. Eu não sei se você notou, mas enquanto líamos o texto básico, eu fiz questão de sublinhar. Único e perfeito. Porque não há mais necessidade de repetição. Ele é eficaz, plenamente eficaz. Ele é perfeito e foi a oferta única perfeita. Porque, embora possamos contribuir, devemos, com os nossos recursos para a obra, e a nossa vida seja uma oferta, mas são ofertas imperfeitas diante de Deus. Mas o sacrifício de Cristo Jesus nos santificou porque foi único e perfeito, por isso que a exigência era que fosse um cordeiro perfeito, sem manchas, sem defeito. Em contraste com os sacrifícios repetitivos, irmãos, oferecidos pelos sacerdotes judeus, determinados sim pela lei, porque era a lei que dizia. E nós precisamos entender esse aspecto importante da lei. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai dizer que era um pedagogo para nós. Era aquele que pegava a criança no nascedouro das escolas e levava para a escola,
quando começaram os primeiros núcleos de alfabetização fora de casa, porque tudo antes era dentro do lar, para aquelas famílias mais abastadas, que tinham os seus tutores para os seus filhos, eram determinados, irmãos, então, pela lei, mas que nunca podiam tirar pecados. Nunca. Aonde já se pensou que sangue de cordeiro, que outras ofertas que eram oferecidas no Antigo Testamento, e que hoje na Nova Aliança, a nossa contribuição pode tirar, pode remover pecados? Não pode. Não podia. Não pôde em hipótese alguma. Mas o sacrifício, a oferta de Cristo Jesus, ela removeu os nossos pecados. Ela limpou, ela tirou toda a mancha. Ela, de fato, nos redimiu, uma oferta redentora, incomparável em Cristo Jesus. A repetição, irmãos, mostrava, então, das ofertas lá no Antigo Testamento, de que não apenas a aplicação da lei estava acontecendo, mas também a limitação da lei. A lei era limitada. Os sacrifícios eram limitados. Por quê? Porque eles não traziam a remoção do que nós chamamos de pecado, biblicamente, teologicamente falando. Não removiam. Jesus realizou expiação para sempre pelos pecados. Para sempre. Não é necessário fazê-lo de novo. Ele fez uma única vez. Foi suficiente. Foi de forma cabal, completa, o sacrifício dele. De forma que ele abriu um novo caminho para Deus. Por isso que os sacerdotes, antes, eles faziam uma ponte do povo para com Deus, né? Através do sacrifício. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele abriu esse novo caminho, que eu não preciso mais de mediador. Eu não preciso mais de um sacerdote. Eu não preciso mais de uma ponte, a não ser Cristo Jesus, que foi o único mediador entre nós e Deus. Porque nós hoje podemos chegar diretamente a Deus através das nossas vidas, através do clamor, através da oração, sem mediação de sacerdotes. Que hoje, alguns segmentos, inclusive tidos como cristãos, fazem. O sacerdote ainda faz a mediação. Na nova aliança, não. Não temos mais sacerdote nesse sentido. Nós somos um sacerdócio santo, mas não um sacerdócio no sentido de que nós precisamos fazer ponte para alguém. Nós, pastores, possamos ser os intercessores de alguém, por excelência. Não. Nós somos justamente, e dentro dos princípios batistas, temos o sacerdócio do crente. O que é isso? O próprio crente chega diante de Deus. O próprio crente é o seu sacerdote diante de Deus. Os líderes, os pastores estão para cuidar, para orientar, para exortar, para tratar da saúde do crente espiritual, mas nós sabemos que não necessitamos mais de sacerdote algum. Jesus Cristo consumou a obra redentora dele e sentou-se no trono à direita de Deus. Irmãos, é tão bonito nós vermos esse texto. É tão maravilhoso. Porque assim, os estudiosos, comentaristas bíblicos, a gente sem comentarista bíblico, bom, a gente não vai muito além. Mas eles dizem que os sacerdotes, eles faziam os seus ofícios em pé. Não tinha cadeira dentro do Santo dos Santos, onde se oferecia uma vez por ano. Não tinha cadeira no lugar santo, não. Os sacerdotes, eles realizavam o serviço em pé. Mas Jesus realizou o serviço. Ele foi até a cruz, de braços abertos, e ele sentou-se, porque a ideia de sentar-se, nada na Bíblia acontece em vão, irmãos. Ele sentou-se porque ele consumou a sua obra. Quando ele senta à direita de Deus, ele volta para casa, para o lugar que era dele. Ele já estava sentado no trono antes, e ele se levanta para vir, e como veio, se revestiu de humanidade, mas feita a obra, completa a obra, ele senta no seu lugar de origem, no trono. Ele reina soberanamente.
Então, a obra já foi completa, consumada. Cristo se assentou, indicando que a obra foi concluída. Após seu sacrifício, irmãos, Jesus não precisou repetir a sua oferta, em hipótese alguma. Foi uma única vez. Cristo, como Cordeiro perfeito, sem pecado, oferecido uma vez por todas, para sempre. A oferta foi definitiva. Ela encerrou o sistema de sacrifícios antigos e inaugurou uma nova aliança. Não mais baseada no sangue de animais ou de outras ofertas que não removiam o pecado, mas baseada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Considerações finais, irmãos, a essa palavra bíblica. Primeiro, não precisamos buscar outros meios de perdão. Não precisamos. Se você é crente em Cristo Jesus, ouça isso claramente, atine os seus ouvidos. Não precisamos buscar outra forma de perdão. Respeitamos as crenças diversas, mas discordamos de alguém que busca perdão fazendo um autoflagelamento, um autossacrifício. Não é necessário. Se temos um sacrifício único, esse sacrifício foi eficaz em Cristo Jesus. Segundo, a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Ela é suficiente. Não é necessário que eu faça para a salvação mais nada. Santificação é outra coisa. Faz parte do processo de santificação eu poder me consagrar a cada dia, não banalizar a salvação que Deus me concedeu, vivendo uma vida de qualquer forma, não. Mas em termos de salvação, eu não preciso fazer mais nada, porque já foi feito em Cristo Jesus, e eu não tenho condição de realizar, só Ele tinha. Terceiro, em Cristo, nós encontramos uma oferta única, perfeita e definitiva. Única, perfeita e para sempre. E quarto e último, irmãos, nós precisamos, em decorrência disso, dessa oferta incomparável, que vai muito, muito além das ofertas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, as contribuições, vai muito além da minha vida e da sua vida como oferta diante de Deus. A oferta de Cristo Jesus deve gerar em nós uma gratidão, não apenas o sentimento de gratidão, uma gratidão plena em nossos corações, porque Jesus veio e Ele mesmo se deu, Ele mesmo se ofertou. Que a igreja do Senhor, nessa manhã de ceia, nós possamos ter isso em mente, em coração, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado nessa manhã, pela oportunidade de cultuarmos juntos com os nossos irmãos. Ó Deus, culto coletivo é uma bênção, porque percebemos que não estamos sozinhos na caminhada cristã. Tem gente conosco, espalhado em todo o mundo, Senhor. E aqui neste lugar, nós agora tivemos esse ajuntamento santo, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, de minhas irmãs, pelo povo de Deus que aqui se encontra. Ó Deus, que jamais venhamos nos esquecer a oferta incomparável que o Senhor realizou, e só o Senhor teria condições de realizar por nós. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.